Bom, internauta, bem-vindo à segunda parte do programa. Hoje, tendo o prazer de trazer a você, naturalmente, uma pessoa, para nós, muito especial, para mim em particular, pessoa que eu admiro muito, duvido quem o conhece não admira, que é o Mário Sérgio Cortella, que está nos brindando aqui com o seu tempo, com a sua informação, com a sua sabedoria. Para quem não conhece, obviamente, é importante, né, que a gente fale um pouquinho sobre, conversando agora sobre currículo, o Cortella falou assim, olha, currículo é uma das coisas mais chatas de acontecer, ler o currículo e também dizer assim, olha, dispensa apresentações, né? Mas assim, de uma forma bastante sucinta, o Cortella, graduado em Filosofia, mestre em Educação, doutor em Educação pela PUC, sob orientação do professor Paulo Freire, professor titular da PUC, autor de várias obras importantes sobre educação, filosofia, temas dos mais interessantes, dos mais provocativos da nossa vida. Entre eles destaca vida e carreira, um equilíbrio possível, vida e carreira, é um pouco do que estamos falando aqui agora. Docência, discência e decência, não nascemos prontos. O que é a pergunta? Eu penso que aí deve ter toda uma estrutura de filosofia por trás disso, né? Porque a arte da Você sabe que esse é um livro de filosofia para criança, mas muito jovem o lê. Um dia, um aluno está andando por uma escola, essa é a história do livro, andando por uma escola, encontra um professor, diz assim, professor, posso fazer uma pergunta? E o professor diz assim, e o que é uma pergunta? E o menino fala, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu falei, então vamos passear na história, atrás das grandes perguntas da humanidade. Então ele vai atrás da filosofia, que pergunta sobre a vida, a morte, o sentido, a razão da natureza, por que as coisas são o que são e não são outra coisa. Uma hora o menino pergunta para ele no livro, nunca houve uma mulher que perguntasse? Porque a filosofia quase não registra. E a gente, no livro, coloca a possibilidade de ver mulheres contemporâneas, como no Brasil Marilena Chaui, ou Gária Matos, ou, né, no caso do mundo mesmo, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, que são mulheres que entraram no circuito do registro filosófico. Claro que mulheres sempre fizeram filosofia, mas nunca foram reconhecidas, né, como tal. E por isso, a grande questão é o que é a pergunta, né? E como a filosofia é entendida como uma área que mais levanta perguntas do que de fato, né, sinaliza respostas, essa é a razão. Olha que coisa, é um livro para criança sobre a história do pensamento, né, no Ocidente. De perguntas, muitas vezes muito mais importante que as próprias respostas. Sem dúvida. Há um pensamento do Einstein que fala assim, que a mera formulação de um problema é muitas vezes superior à sua solução, que pode depender apenas de habilidades matemáticas ou destreza experimental. Sim. Levantar novos problemas ou analisar os velhos problemas sob novos ângulos, isso sim exige imaginação criadora e assinala avanços reais do campo. O restante depende, às vezes a resposta depende só de memória, mas a pergunta não. Tá, interessante. Bom, e entre outros livros, Viver em Paz, para uma outra, poderia pegar até os temas do livro aqui, que o Cortella falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Eu gostaria de saber, eu fiquei curioso em relação a isso que você fala sobre docência, discência e decência. Eu brinco um pouco com etimologia, a área de filosofia lida com a origem das palavras, né? Etimologia é o estudo sobre o sentido verdadeiro das palavras, verdadeiro aí entre aspas, porque há muitas palavras que a gente não conhece de fato a origem. Mas etimos em grego significa verdadeiro, no sentido de autêntico, então etimologia estuda essas origens. E docência, como você sabe, doc, né, em latim, significa levar. Discente, da onde vem discente, disciplina, discência, significa ser levado. Por isso, discípulo é aquele que é levado, docente é aquele que leva. Evidentemente, nenhum de nós é só docente ou só discente. Qualquer um de nós é docente e discente. Aliás, eu gosto sempre, quando me perguntam o que eu faço, eu costumo dizer que eu sou um maior aprendiz. Porque tem um menor aprendiz nas atividades, eu sou um maior aprendiz, porque eu estou continuamente lidando com novas gerações. Eu tenho um privilégio, sou um professor. Eu comecei a dar aula na universidade, Reinaldo, eu tinha 22 anos. Claro que isso hoje não seria possível, mas eu comecei a dar aulas na PUC São Paulo com 22 anos. Meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 30 anos, eles tinham 18. Eu fiz 40 anos, eles tinham 18. Eu fiz 50 anos, eles tinham 18. Fiz 60 anos, eles tinham 18. Todo dia eu tomo contato com o que há de mais novo em termos de desejo, expectativa, competência. Portanto, eu continuo aí um maior aprendiz. E aí, docente é aquele que leva, discente é aquele que é levado. Mas na relação docência-discência tem que haver uma virtude que é decência. E esse prefixo indo-europeu, que o latim adotou, que é dec, D-E-C, de onde vem decente, significa enfeitar.
é embelezar. É por isso que você decora uma sala, né? Você faz ela ficar enfeitada. Decente é tudo aquilo que enfeita, indecente é tudo aquilo que enfeia. Quando a tua avó, a minha, dizia assim, que coisa feia, menino. Ele não estava falando de estética, ela não estava falando de estética, ele estava falando de ética. Quando você diz, essa é uma bela empresa, você não estava falando de estética, do muro, da arquitetura, você estava falando de ética. Ora, a ideia de deck em latim é enfeitar e embelezar. Por isso, decorado ou decoro é tudo aquilo que enfeita. Indecoroso ou quebra de decoro é aquilo que enfeia. Nessa relação, esse livro que você menciona é sobre escola e preconceito. E uma das coisas que é indecente na nossa convivência é o preconceito. Uma coisa que é decente é a percepção de pluralidade da vida. O fato, por exemplo, de que no mundo do trabalho hoje, para nossa alegria, há uma convivência intergeracional. Você sabe disso, porque a tua área e a minha. Nós estamos tendo uma ocasião magnífica na história humana. Nós temos 4 gerações convivendo ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Quando eu estava no mercado de trabalho mais diretamente, quando mais jovem, você também, eram 2. Os anteriores a nós e nós. Tem um mandado que obedece. Certo. Hoje nós temos nós e aqueles que depois de nós vieram de geração não são mais uma apenas, são pelo menos mais 3. Sim, sim. Essas 4 gerações que convivem de maneira contemporânea, aí eu digo algo que parece óbvio. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. Verdade. Por isso, os mais jovens hoje são meus contemporâneos, mas aqui vem a diferença. Nós somos todos contemporâneos, mas nós não vivemos a contemporaneidade do mesmo modo. A minha maneira de ser contemporâneo é diferente de um menino de 20 anos de idade, ou de uma pessoa de 40 anos de idade. Eu posso olhar essa diversidade geracional como um encargo, ou fazer como você faz, olhar como um patrimônio. Isto é, uma diversidade em que, seja ela Y, X, Z, seja o que for, ela tem contribuições e tem aprendizados. Ela tem tropeços e ela tem alegrias. Ela tem vantagens e ela tem ignorâncias, como nós. Nesta hora, essa capacidade de aprendizado intergeracional, ela é uma força de elevação, né, das nossas condições. Por exemplo, a nova geração que chega, ela tem capacidade de mobilidade, instantaneidade, simultaneidade de conectividade, mas ela tem pouco uma virtude que os mais antigos têm, que é paciência. Paciência não é lerdeza. E a experiência. Né? Claro, paciência não é lerdeza. Ser lerdo é um sinal de incompetência. Ser paciente é um sinal de inteligência. Ora, há um apressamento em parte das novas gerações. Esse apressamento, ele é confundido às vezes com velocidade. E pressa e velocidade não são a mesma coisa. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Tá certo. Nem na hora da... Claro, eu quero velocidade na hora de receber um produto que me será entregue, mas eu não quero que ele seja feito apressadamente. Certo? Essa confusão entre pressa e velocidade, ela é acalmada quando a gente põe aí a paciência. E até parece estranho que eu vou dizer agora, e você vai entender bem quem, né, nos vê também, especialmente se tiver mais idade. Não é porque quem tem mais idade é mais sábio, mas porque viveu aquilo que eu estou dizendo agora. Nós somos mais pacientes porque nós ficamos, no nosso tempo de mais jovem, mais perto da natureza. E na natureza, isto é, no mundo rural, na roça, no tempo das plantações, a agricultura é a arte da paciência. A agricultura é a arte da paciência. Lamento, enquanto não tiver madura, não tem como. Você entra um momento que você limpa a terra, gradeia, semeia, e aquilo vem, tem um tempo. Esta perspectiva de ter vivido um pouco, como pessoas da nossa idade, que temos uma parte da nossa história fincada no mundo em que a agricultura ainda era mais próxima a nós, e agora, em que o mundo digital é mais próximo, esta ponte permite que a gente traga de lá um pouco dessa paciência, que não é lerdeza, porque o homem da roça não é lerdo. Aliás, se ele for lerdo, ele morre de fome, a produção dele não vem à tona. Velocidade tão grande. Por isso, esta junção das várias gerações é encantadora, encantadora. Só para terminar a parte aqui relacionada ao currículo, que eu comecei a ler, e com Cortella aqui, você percebeu que é impossível, né? Já tem 1000 coisas aí. Mas só para focar um pouquinho. Filosofia e ensino médio, os livros que ele fez,
com a tua obra, fala, Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética. Não vou nem perguntar, certamente vai ser mais uma entrevista de 2 horas. Ainda bem. Vai ser um prazer que nós teríamos aqui. Teve uma atuação política bastante interessante, desde assessor especial de Secretaria Municipal até foi também secretário de Municipal de Educação de São Paulo. Professor honoris causa da Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, colunista, comentarista, apresentador de televisão, ou seja, uma pessoa atuante, não só no contexto das palestras, mas uma pessoa que gera uma influência sobre o mundo no qual vivemos, sobre as pessoas, em qualquer que seja a idade. Então é uma pessoa que faz a diferença no mundo. Cortella, só para a gente ir para o final, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, porque eu tive o prazer, a oportunidade de assistir uma das suas palestras, na qual você fala sobre pessoas, né? Nós falamos aqui sobre gerações, a gente vive nesse contexto, pessoas da esperança, a paciência, a tolerância, etc., com muita propriedade. Mas há pessoas que você fala que são pessoas mornas, pessoas que não dão um valor à vida. O que você teria a falar sobre isso? De maneira geral, a pessoa morna é aquela que é medíocre, né? Que não é quente nem fria. Você sabe que medíocre não é tonto. Medíocre é aquele que não é quente nem frio. Ou, para usar a linguagem do interior, não cheira nem fede. Né? É gente que é mais ou menos. Mais ou menos compromissado, mais ou menos envolvido, mais ou menos casado, mais ou menos estudado, mais ou menos competente. Gente mais ou menos. Essa gente que vive pelas metades, em vez de ter a capacidade de viver de uma maneira mais intensa. E eu gosto de lembrar, até faço isso nessa palestra que você viu, de uma coisa que aparece num dos textos dos cristãos, que é o último livro da Bíblia dos cristãos. Os cristãos têm uma Bíblia com 2 partes, o Antigo Testamento de base judaica e o Novo Testamento de base eminentemente cristã. E o último livro dos 27 livros da Bíblia cristã no Novo Testamento é o livro que fala sobre o fim. É o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. E lá nesse livro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, o texto afirma: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará, pesadíssimo. Aliás, a frase completa no texto é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. E o que é uma pessoa morna? Morna na amizade, morna no afeto, morna no compromisso. Gente que ao final de uma vida passará a olhar para trás, lamentando aquilo que deveria ter feito. É quase um epitáfio dos titãs. Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Evidentemente que uma pessoa não pode dedicar-se apenas e tão somente àquilo que dá a ela prazer, porque para obtê-lo, como a gente falava, é necessário um esforço. Mas não pode também ter uma vida que seja diminuída, né, pela incapacidade, né, de uma vibração, especialmente em qualquer idade. Qualquer pessoa morna fica velha. Tenha ela 70 anos de idade, tenha 30, tenha 20. O que mais envelhece é a mornidade. Aliás, para lembrar uma conversa nossa anterior, a água morna dá ânsia de vômito. Tá. Bom, uma recomendação, temos 1 minuto, 2 minutos para as suas considerações finais para os nossos internautas. O que você diria diante desse cenário, desse contexto, diante desse ano, onde tem muita gente falando das dificuldades da economia, que vai ser um ano perdido, mas, Cortella, eu penso que você, com toda a sapiência, toda a experiência que tem, pode, em poucas palavras, dar um recado. Moçada, pensa nisso, temos muitos jovens assistindo ao programa. Você sabe que quando a gente fala da parte final, a gente olha para a câmera. Porque ela parece ser aquilo que é a mensagem que fecha, e eu gosto muito de lembrar que em tempos como os que nós estamos vivendo, nós temos que trazer uma trilha sonora que vem para nós lá de uma música dos anos ainda 1960, que é de um grande paraibano que viveu no Rio, hoje mora em São Paulo, que é Geraldo Vandré. Quando ele, numa das suas músicas, dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, significa antecipe-se, não aguarde. Não fique esperando que aquilo que pode acontecer, aconteça. Evite, vá buscar, crie alternativa. Não se submeta àquilo que parece fatal. Na existência humana, a fatalidade, ela é uma rendição. A fatalidade é uma maneira de desistir. É possível enfrentar, ir buscar, se juntar. Nem sempre como a gente quer, mas também jamais como a gente não gostaria que fosse. Por isso, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é o conselho. Isso é excelente. Fecho de ouro. Eu quero te agradecer, Cortella, pela gentileza, pela amabilidade, pela amorosidade, pelo conhecimento que compartilhando com os nossos internautas. Obrigado. É um prazer estar aqui com você.
E o programa Comunicação Executiva, criado e desenvolvido pelo Instituto Passador, e com esse objetivo, trazer a você informações e pessoas maravilhosas aqui como Cortella. Fica aí um abraço e até o próximo programa. Até lá.